Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí do tópico 7, né? A gente vai falar sobre o cilindro na aula de hoje. O áudio tá ok? Estão me escutando? Beleza. Então, pessoal, vamos iniciar dando uma olhadinha da definição, né? Então, se eu considerar a figura ao lado dois planos paralelos, né? Alfa e beta, um círculo C contido em alfa. Então, se eu olhar para esse plano aqui, eu tenho um círculo C que está contido no plano alfa. E se eu traçar uma reta R que intercepta, né, tanto o plano alfa quanto o plano beta, mas que não intercepta C, né, você consegue formar um cilindro, né, por esses segmentos de retas, né? Então, a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta paralelo a R, né, com uma extremidade num ponto do círculo C e a outra no plano beta, denomina-se então um cilindro circular. O cilindro, né, além de ele ter a base, né, então a gente tem a base, tem a base em cima e a base embaixo, dá para dizer assim. O cilindro sempre também vai ter uma altura, e vai ter uma geratriz. Então, o que seria essa geratriz? As geratrizes são segmentos paralelos ao eixo e cujas extremidades são pontos da circunferência das bases. Né? O eixo é a reta que contém os centros, a altura, então, a distância entre os planos, né? E as bases são os círculos, né? Tanto em cima e embaixo. Um cilindro circular reto, ele também pode ser chamado de um cilindro de revolução, né? Que quando as geratrizes são perpendiculares às bases, né? Então, se eu pegar essa geratriz, né, e enxergar aqui como um retângulo, né? E eu rotacionar esse retângulo, né? Você faz uma rotação aqui, você vai ter vai começar a enxergar aqui a geométrica, né, que se forma ao redor desse eixo, que é o cilindro. Então, ele pode ser obtido pela rotação completa de um retângulo de raio R e G em torno, né, o G é a geratriz, em torno do eixo O, O'. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, uma definição, como que eu consigo gerar um cilindro a partir de um retângulo. Acho que cortou meu slide, deixa eu passar o próximo. Aqui. Então, no caso, a altura... Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, neste caso, né, a altura do cilindro tem a mesma medida da geratriz, né? Então, a medida do H era igual ao valor da sua geratriz. O cilindro tem muitas aplicações, né? Quando a gente fala em aplicações, a gente tem várias aplicações. Pode aplicar, verificar o cilindro, as formas, né? Nas latas, no copo, por exemplo, em armazenamento de água, armazenamento aqui de combustível ou produtos químicos, tem armazenamento também de leite, que usa essa forma nos caminhões cilíndrica, tá? Até aqui uma questão interessante é vocês pesquisar por que os transportes, né, usam a forma cilíndrica, né, para levar combustíveis, para levar produtos inflamáveis, né? Por que não usar aqui um quadrado, né, um paralelepípedo, ou usar uma outra forma geométrica, né? Então é um problema de pesquisa aqui para vocês até pensar um pouquinho por que será que é o cilindro utilizado a forma geométrica para os transportes desses líquidos. Né? Então, só deixar para vocês pensar sobre isso. A seção meridiana de um cilindro, né? A seção é feita
no cilindro reto por um plano que contém o eixo, denomina-se então seção meridiana do cilindro. E a gente consegue verificar isso no desenho, que a seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo, né? Então, essa seção meridiana é você traçar um plano, fatiar ele na metade, então eu vou ter a seção meridiana, que vai dar exatamente um retângulo. Se a altura do cilindro, né, se a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base, né, ou seja, se a altura do cilindro é igual a 2 vezes a medida do raio, esta seção meridiana é um quadrado. E o cilindro, então, é chamado de cilindro equilátero. Então, a gente vai ver em alguns probleminhas, tem essa palavra cilindro equilátero. Então, a definição de um cilindro equilátero é que a altura mede 2 vezes o raio. Professor, Sim. Boa noite. Boa noite. Tem alguns colegas que estão com dificuldade de entrar na aula. E outra coisa, eu entrei na aula agora também com um pouco de dificuldade. Mas por que a gente marca para 19h20 e sempre começa às 19h? Na verdade, a gente marca sempre às 19h, a minha, né? Tu tá sugerindo começar mais tarde? Sim, está sugerido para começar às 19h20. Tá, eu acho que E, pode. e assim, tem alguns colegas aí que tá com dificuldade de entrar na aula. Estão perguntando se alguém falar com o senhor, se tem alguma maneira, a internet, não sei dizer o motivo. Tá, eu acho que pode ser. Eu vi que no momento quando eu fui clicar para abrir a. Oi, professor. Sim. Tem alguém que conseguiu, eu enviei o link ali no grupo, aí pelo meu link tem gente que conseguiu. Tá. Então eu posso dar uma guardadinha. Eu percebi assim, ó, quando eu entrei, tem o link do Moodle, dá para usar, os colegas estão colocando ali, mas eu vi que a plataforma hoje me parecia que quando eu fui tentar abrir ela também não estava abrindo para mim, então eu tive que tentar várias vezes. Eu acho que isso vocês podem falar para os colegas. Né? Em relação ao início aí da aula, pessoal, dá para a gente retomar nas próprias questões. Eu consigo dar uma recapitulada, mas eu acredito que seja a própria plataforma que estava dando algum probleminha. Mas de qualquer forma, eu estou gravando a aula, esse início aí, vocês vão poder assistir também depois. Sim, em relação ao horário, sim, pessoal, a gente já está trabalhando quase 2 semestres juntos. Sempre a minhas web foi das 19 até as 20, né? Sempre eu iniciei às 19. Talvez os colegas quiseram pedir para começar mais tarde, mas eu lembro que tinha colegas que pediram para começar mais cedo que não podiam ser mais tarde. Então, essa questão do horário ali de começar mais tarde dá para se discutir, né? Ó, a colega colocou que tentou várias vezes. Tá? Então vamos aguardar daqui um pouquinho, agora tem 15. Vocês vão me falando ali se tem mais gente que não conseguiu ainda acessar. Sim, o pessoal está agora fazendo o acesso várias vezes para poder acessar, mas acho que agora já a grande parte que estava sem acessar já conseguiu fazer o acesso. Consigo entrar. Beleza, obrigado, Rui. Não, beleza. Então, pessoal, recapitular aqui um pouquinho para o pessoal que está chegando. Né? A gente começou a falar na aula de hoje sobre o cilindro, tá? E o cilindro, então, a gente vai estudar ele do ponto de vista de calcular área e volume, né? A área da base, a área lateral e volume. E a gente verificou aí algumas aplicações, né? Dá para nós até voltar um pouquinho aqui o slide só para dar uma recapitulada, né? Que a definição do cilindro, né? Depois vocês vão poder assistir essa introdução de novo, sem problema nenhum. Mas basicamente o professor foi fazendo uma explicação aqui a partir do slide, né? Que ele é definido a partir de 2 planos. Então, quando eu tenho 2 planos e eu tenho uma circunferência, os segmentos de reta aqui de uma circunferência até a outra, né? Vai formar o cilindro, né? Que é essa figura. E aí esse cilindro vai ter a base, vai ter a altura, né? Que são as partes mais importantes do cilindro.
Um cilindro ele também pode ser obtido, então, através de um retângulo, fazendo a revolução, né? Ou seja, assim, fazer uma rotação completa, né? Se eu fizer uma rotação deste retângulo aqui, começar a girar, 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 eu vou enxergar esta forma geométrica, né? Que é o cilindro. E aí, dentro das formas geométricas do cilindro, né? Então, além da altura, tem esse G que é a geratriz, o que gera o cilindro, né? Que nesse caso, quando eu falar de um cilindro reto, sempre vai ser a altura igual ao valor da própria geratriz. E aí eu mostrei algumas aplicações, né? Isso vocês conseguem enxergar nas casas de vocês, nas latas, nas embalagens, copo, lugar, armazenamento de água, né? Caminhões de transporte que usam o cilindro como um meio, né? Para armazenar alimentos, para armazenar combustível, né? E até eu indaguei aqui os colegas no início da aula pensar por que os caminhões usam essa forma geométrica, né, de um cilindro. Por que não se pensou em transportar líquidos, por exemplo, em outras formas, né? Porque o cilindro, né? Então, acho que isso é um probleminha bem bacana para vocês dar uma pesquisada. Por que será que eles levam combustível num cilindro? Por que transportam leite num cilindro? Né? Dá uma pesquisada sobre isso que vocês vão achar umas respostas bem interessantes. Para vocês pensar sobre isso agora. Ah, tem a Ana e a Márcia. Isso, pede para elas, Alexandre, ir tentando, tá? Provavelmente a própria web ali, que hoje está com probleminha. Eu tentei várias vezes ficar atualizando a página, entrar de novo, fechar o link, entrar, que vai que elas vão conseguir. E fala que também a gente está gravando a aula, né? Então depois também vai poder acessar. Pode falar. Tem uma colega aqui, peraí. Ô, professor, é a Ana de Cachoeira, não tô conseguindo entrar, tá? Tá bem. Ah, só pra avisar, boa noite. Eu vou continuar tentando. Isso, fica tentando, tá ótimo. Depois está sendo gravada a aula, tá? Tá bom. Beleza. E aí, pessoal, né, se eu traçar um plano, eu posso ter um retângulo cortado ao meio aqui que a gente chama seção meridiana. E ainda a gente começou a falar agora de um cilindro especial, que é um cilindro equilátero. Então, o que é um cilindro equilátero? É um cilindro cuja altura é igual 2 vezes o raio. Essa é a definição. Então, quando a altura mede exatamente 2 vezes a medida do raio, eu tenho um cilindro equilátero. E agora sim, então, que a gente vai chegar para a parte mais importante da aula, que é como que a gente vai determinar tanto a área de superfície quanto a sua área, a área total, né? E também o volume. Então, para mim achar a área de superfície de um cilindro, a gente precisa fazer a planificação do cilindro, né? Então, se eu planificar, enxergar que a base de cima e a base de baixo, a base de cima, são circunferências. Nessas circunferências serão calculadas as suas áreas através da fórmula da área da circunferência. E quando eu abro uma circunferência, né, quando você abre, divide isso aqui e abre ela, o que é esse valor aqui, né, desta linha? Esse valor dessa linha é exatamente a medida de uma volta da circunferência, né? E uma volta da circunferência é o comprimento de uma circunferência, que é dado por 2 vezes o π vezes o raio. Então, 2πr é a medida do comprimento de uma circunferência. E o que vai ser essa medida aqui? É a altura, né? Então, eu tenho a altura e o comprimento. Então, para mim achar esta área aqui, isso aqui é um retângulo, basta eu multiplicar o h por 2 vezes o π vezes o raio, né? Que é o que eu tenho no próximo slide. Então, a área da base sempre é a medida da área de um círculo, que é πr ao quadrado, π vezes o r ao quadrado. Vocês já estudaram isso lá na geometria plana, né? Como determinar a área de um círculo. A gente não precisa se aprofundar nisso. E a área lateral, então, eu falei para vocês que vai ser o retângulo, que é 2πr, e a altura, h. Então, 2πr vezes h. Então, a minha área lateral. A área total é só eu somar. Então, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a área lateral é 2πrh, e a área da base
Então, 2 vezes πr ao quadrado. Eu posso aqui escrever uma equação como uma fórmula, colocando em evidência o que se repete. Eu tenho o 2, o π e o r. Né? 2π e o r repete, 2π e o r repete. Lá tem ao quadrado. Né? Então, aqui vai sobrar um r e aqui vai sobrar um h, para colocar entre parênteses. Né? É claro que vocês podem nem pensar em fórmula para a área total, porque é só somar 2 vezes a área da base, né, mais a área lateral. Mas se quiser usar uma equação, então dá para usar essa equação aqui. Pessoal, até aqui essas fórmulas, tudo bem? Boa noite, Adriane. Então, vamos já olhar para o volume, né? Então, o que é o volume de um cilindro? Então, a figura abaixo mostra para nós um cilindro e um prisma com mesma altura e bases equivalentes. Né? Então, as bases são equivalentes, por exemplo, se as áreas desta base aqui é igual à área desta base aqui. Né? E tem a mesma altura, então eu posso dizer que, nessa situação, todo o plano paralelo às bases e que secciona os dois sólidos determinam seções transversais de mesma área, pelo princípio, né, de Cavalieri que a gente já estudou. Então, temos então que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Então, o volume do prisma, a gente sempre fazia a área da base vezes a medida da altura. Então, para um cilindro, a gente vai usar a mesma equação. Área da base vezes a altura. Né? Então, o volume de um cilindro, né, a gente pode até escrever aqui, ó, sempre vai ser igual à área da base vezes a altura. O que vai mudar para nós é que esta base agora é um círculo. Né? O que é a área do círculo? πr ao quadrado. Então, o volume vai ser π vezes o r ao quadrado vezes a minha altura. Aí eu tenho o volume. Então, perceba que a área da base vezes a altura, né, sempre vai permanecer essa fórmula com a gente. Só vai ir adaptando ela conforme a base. Então, no estudo do cilindro, vai ser a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então, com isso, pessoal, a gente já vai para a resolução dos exemplos. Ó. Exemplo número 1. Calcule a área lateral, a área total e o volume desse sólido. Então, eu tenho que identificar nesse sólido, os primeiros passos é identificar o que é esse 5. Esse 5 nos diz para nós a medida do raio. Vou trocar aqui para de caneta. Então, o valor do raio... Vou até trocar de cor, eu vou tirar os dados aqui, que eu já fiz direto a minha conta. Ó. Vamos tirar os dados lá em cima. Ó. O valor do R é o raio. Raio mede 5 centímetros. O que é os 12? Os 12 centímetros é a medida da altura. Então, eu tenho essas duas informações de dados, o raio e a altura. O que eu quero calcular? Quero calcular a área lateral. Vamos começar aqui com a área lateral. A área lateral é dada por 2πr vezes h. Então, essa é a fórmula, 2πr vezes h. Então, para mim, achar a área lateral, eu tenho que substituir o raio pela sua medida, que nesse caso é 5, e a altura pelos 12. Então, você vai fazer 2 vezes 5, 10 vezes 12, 120. Então, a área lateral, 120 π centímetros quadrados. Se você quisesse transformar e substituir o π por 3,14 e achar uma unidade em decimal, né, em centímetros cúbicos, sim, Alexandre, dá para multiplicar por 3,14. É possível, sim. Né? Vocês vão olhar aqui nos meus exercícios para fim de simplificação de cálculo, né, e vários autores utilizam isso na literatura, eles deixam o π como resposta. Tá? Então, dá para deixar o π como resposta ou
No CAN ele pede para multiplicar isso, Aline. Então, no CAN, algumas atividades pedem para multiplicar. Eu lembro que tem algumas atividades que o CAN sugere ainda que você ou multiplica por 3,14 ou digita lá, que tem a opção de clicar no símbolo do pi também para deixar a resposta em relação a pi, tá? Isso vai depender bastante da questão. E agora vamos para a área total. A área total é dada por a medida 2 vezes a área da base mais a lateral. A lateral a gente achou, a área da base ainda não. Então, vamos achar da base, ó. Vamos pegar aqui outra cor, vamos marcar aqui em rosa. Então, vem para cá a área da base, ó. A área da base é a área do círculo, né? Π vezes o raio ao quadrado. Então, se eu olhar para essa fórmula, eu tenho que substituir o raio por 5. 5 vezes 5, 25π. Então, a área da base deu 25π. Então, eu tenho, vou voltar para cá, 2 vezes 25π, mais a área lateral, que era 120π. É por isso que nesses problemas é interessante até você deixar algumas respostas em relação a π, ó, porque daí, se a gente tivesse multiplicado, né, claro, ia ter um valor numérico final, né? Mas aqui, como eu tenho em função de π, eu posso somar, ó. 2 vezes 25, 50π, mais 120. Então, solução, 170π centímetros quadrados é a minha área total. Pessoal, em relação à área lateral, área total, área da base, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, muito bem. Então, vamos olhar para o volume. Então, o volume, eu falei para vocês que é a área da base vezes a altura, né? O volume é a área da base. Então, se a gente calcula separado, acho que é bem interessante vocês, na hora de montar as fórmulas, sempre calcula a área da base separadinho, ó. Acha a área da base, acha a lateral, acha a total, e uma fórmula vai dependendo da outra. Então, a área da base eu já tenho separado aqui, facilita a conta de vocês. Então, a área da base é 25π. Quem é a altura? A altura é 12. Então, se eu multiplico 25 por 12, eu encontro, então, que o volume é 300π centímetros cúbicos. Tá? Então, eu resolvi o exemplo número 1, né? E lá na lista, quando vocês vão fazer, eu já vi que já preparei, então, tem uma listinha lá de exercícios, né, da aula de hoje, que a primeira questão é uma questão bem parecida com essas 3 primeiras, que são dados para vocês as medidas do raio e da altura e pede para calcular essas 3 coisas, lateral, total e volume. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Exemplo número 2, pede o seguinte, ó. Calcule a área lateral, a área total e o volume de um cilindro equilátero de raio igual a R. Então, nesse problema aqui, foi só dada a informação da medida do raio. Então, eu posso tirar a informação, ó, e quero um equilátero, né? Ó. Então, nós temos aqui, ó, um cilindro equilátero. Então, diz que para calcular em função calcular a área lateral, a área total e o volume, e o raio, né, era igual, então, a R, né? Vamos chamar R igual a R. A altura do equilátero, a gente sabe que é 2 vezes a medida do raio. Então, com essas informações, a gente vai substituir na fórmula. Então, por exemplo, a área lateral é 2 vezes o raio vezes a altura. O raio eu vou deixar pela letra R e a altura eu vou substituir por 2Rs. Então, a altura é 2R. O que eu posso fazer
multiplicar 2 vezes 2, 4, π, raio vezes raio, raio ao quadrado. Então, eu tenho aqui a minha área lateral, é 4πr ao quadrado. Se eu olhar agora para a área total, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Quem é a área da base de um cilindro? É πr ao quadrado. Quem é a lateral? 4πr ao quadrado. Neste caso aqui, pessoal, tomar sempre o cuidado, eu tenho πr ao quadrado, πr ao quadrado. Então, por isso eu posso somar 2 com 4, 6πr ao quadrado. Professor, Pode falar. aí na área lateral é 2π vezes r é igual a 4π, é isso mesmo? 2πr vezes 2r. Aí 2 vezes 2, 4. O π copia. Raio com raio, raio ao quadrado. Conseguiu enxergar, Rui? Tu multiplica o 2 com o 2. Raio com raio, raio ao quadrado. Sobrou o π. Então, 4πr quadrado. Agora sim, obrigado. Nada. E ainda o volume, né? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado. E a altura aqui eu vou substituir por 2r. Cuidar para multiplicar aqui, o 2 vai para frente, o π copia, e aqui vai multiplicar r ao quadrado com r. Então, raio ao quadrado vezes raio, raio ao cubo. Então, o volume ficaria 2πr ao cubo. Professor, Pode falar. lá na atividade que a gente fez agora, até ontem, né? Tinha justamente uma questão que no final pedia ao cubo, era tudo em centímetros quadrados, no final ao cubo. E aí eu me passei nessa questão, acabei errando ela. Eu só dava uma simplificada só nessa questão para me entender bem ali o que foi que eu errei ali. Só nessa questão aí eu já vou tirar uma dúvida que eu fiquei lá e coloquei a resposta errada. Tá. Diz de novo, Rui. Aqui, essa parte final, tu diz de explicar de novo do volume quando tu multiplica? Como é que você chegou ao cubo? O cubo, sim. É assim, ó, porque você tem raio. Vou botar aqui embaixo, ó. Eu tenho r ao quadrado vezes r. Né? Uma multiplicação de bases iguais. Copia o r e soma os expoentes. 2 mais 1, aí fica r ao cubo. Um produto de bases iguais, né? Quando você tem base igual, copia a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Por isso fica r na terceira. Valeu, professor. Vou começar a perguntar mais. Tem que perguntar, claro. Se você pergunta, a gente consegue explicar. Às vezes, enquanto para o professor isso já está dado, né? E vocês têm que perguntar se não enxerga isso. É bem bom perguntar, que às vezes essa tua dúvida é de vários colegas, né? Então tá aqui sempre o invisível, né? Então a mesma coisa aqui, ó, Rui. Quando você tinha antes, eu multipliquei r com r e deu r quadrado. Era porque era um r na U vezes outro r na U invisível. E aí você somava em cima 1 mais 1. Daí que sai o r quadrado, né? Dessa aqui. E esses outros dois aqui era que vira o 4, né? Mas do r vezes o r que dá o r ao quadrado.
Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Então, vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Qual a altura de um reservatório cilíndrico, sendo 150 metros o raio e 900 pi metros quadrados a área lateral? Então, a pergunta está pedindo a altura, que é o H, está dando o valor do raio e está dando o valor da área lateral, 900 pi. Então, se eu tenho que a área lateral é 2π vezes o raio vezes a altura, eu vou trocar no lugar da área lateral por 900π. Então, vou botar aqui 900π. 2π vezes o raio, no lugar do raio, vou colocar o 150. Me dá de outra cor aqui. 150. Eu quero descobrir o valor do H. Então, eu vou deixar aqui o valor do H para mim descobrir. Então, o que eu posso fazer dessa linha para essa é multiplicar. 2 vezes 150. 300. 300 o quê? 300π. Nesse lado eu tenho 900π. Quero isolar a medida da altura. Então, você quer isolar a medida do H. Aqui está o meu H. Está multiplicando, né? Então, eu vou pegar todos os 300π e vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 900π dividido por 300π. Π com π cancela, corta. 900 dividido por 300 vai te dar igual a 3 metros a medida da altura. Vamos ver, o Alexandre perguntou, esta área lateral, podemos passar ela de forma planificada? Sim, Alexandre, é que na verdade tem que só cuidar que quando tu planifica ela, tu fala da área total, talvez, né? Cuida que a total, deixa eu pegar aqui a forma geométrica, aqui. Por exemplo, se eu planificar, seria alguma coisa nesse sentido, né? 2 cilindros e um retângulo. Só que a área lateral é só o cilindro, é só o retângulo, né? Cuida isso, tá? Que a área lateral é só essa parte aqui de rosa, então, ó. É só o retângulo, né? Esse retângulo aqui que mede 900π. Então, aqui no meio você tem os 900. Esse da circunferência seria total, né? Então, esses não está incluso. É só se tivesse escrito área total, né? Daí ele teria incluso. Mas isso significa, então, que a minha altura mede 3, que era o que pediu o problema, né? Então, algumas questões vão pedir altura, outras questões vão pedir para você calcular o volume, né? Então, se eu tenho a altura e eu tenho raio, eu já consigo achar o volume, ou achar a área total, né? Então, várias questões a gente pode, a partir desse problema, fazer perguntas. Se eu perguntasse para achar o volume? Tá, então, vamos fazer um parênteses aqui, ó. Então, se eu perguntasse... Pode falar, Maurício. Vamos ver a resposta. Primeiro eu vou ver a dúvida do Maurício. Não, Maurício, porque a altura é uma medida de comprimento, né? A altura é em metros. Área quadrada, né? Então, metros quadrados. Volume, metros cúbicos. Então, cuidar as medidas. Quando eu falo comprimento, né? Então, a altura e o raio sempre são unidades de comprimento, né? Então, sempre vai ser metros, centímetros. Quando a gente fala da área da base, a área lateral, a área, né, em si, metros quadrados. E quando a gente fala volume, então, metros cúbicos. Beleza. Então, o Alexandre pediu, bom, professor, então, se nós quiséssemos calcular o volume, bom,
Bem tranquilo a gente fazer o volume dessa questão, né? Não peste, tá, gente? Isso aqui é um parênteses, tá? Não faz parte da solução, é só se perguntar se o volume. Mas como a gente está estudando, vamos fazer a pergunta. E for se calcular o volume? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual. Quem que é a área da base? A área da base é π, né? Como eu não tenho símbolo, eu vou escrever π, tá? Raio ao quadrado, 150 ao quadrado, vezes a minha altura, que a gente acabou de achar que é 3. Então, o volume... Vamos substituir um π, então, por 3,14, para a gente ter um valor numérico agora. 3,14 vezes 150 ao quadrado. Alguém faz para mim? 22.500, obrigado. E vezes 3. Agora vocês multiplicam isso para achar o volume total aí para mim. Eu achei 211. Isso, a Clarice e a Alice. Rui, dá uma conferida de novo aí, ó. 3,14 vezes 22.500 vezes 3. 211.950 metros cúbicos. Isso aí, Alexandre, tá? Então, se a gente pedisse o volume, dá para explorar o volume nessa questão. Se quisesse perguntar a área total, também era só somar com a área lateral 2 vezes a área da base, né? Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, era isso que, na verdade, eu preparei para vocês. Agora ficaria para vocês trabalhar, então, na lista 7 de exercícios. Deixar para vocês uma mensagem. Agradecer pela participação, pela presença aí na web, né? Então, agora vocês têm todo o tópico 7, que é trabalhar na lista de exercícios. E coloquei várias questões que na última web o pessoal pediu para material complementar. Então, lá no material complementar eu trouxe questões, acho que vocês já falaram até do CAN, questões de videozinho, de aula, de explicação, vídeo de resolução de exercícios, né? E eu fico, então, à disposição se tiver dúvidas, né? Para quem não tem dúvida, desejo uma boa noite, uma feliz Páscoa e um bom descanso aí nesse recesso para todos, né? E que vocês tenham um bom tópico, um bom andamento. E qualquer dúvida, né, pessoal, podem postar lá no fórum que eu vou estar sempre respondendo sobre as listas de exercícios. Obrigado a todos, então, pela participação. Tudo bem, Eduardo, sem problema, tá? A partir de amanhã já vai estar disponível a aula, eu gravei ela, tá? Eu sei que o pessoal estava com probleminha da internet, mas a partir da manhã eu já vou postar lá no Moodle a gravação.
Sim, Michele, tem sim. Deixa eu ver se eu consigo achar a questão. Vocês têm ou tu tem as medidas aí? Tu consegue localizar as medidas? Então tenta achar as medidas que eu já explico sim ela. Meu desenho aqui não vai ficar tão bom, mas vamos tentar fazer um rabisco aqui para ver se a gente se acha. Era 9 metros tudo aqui. E em cima era 5 e 5, né? Era um quadrado em cima, né? Beleza. Tá, então esse quadrado em cima, isso vai dar um cubo, né? Ó. Vamos botar aqui do ladinho, ó. Então eu tenho um cubo. Como que é o volume do cubo? A na 3, né? A na terceira. Então o volume só da parte de cima era 5 ao cubo. 5 ao cubo, 125, né? Tá, 125. Agora, o que sobrou aqui para baixo? Se eu pegar um 9 e tirar 5 de cima, né? Se eu tirar o 5 daqui com 9, sobra 4, né? Então, eu tenho uma pirâmide de base quadrada, que é 4. Então, o volume da pirâmide. Lembra o que é a pirâmide? 1/3 área da base vezes a altura. Então, o volume da pirâmide vai ser 1/3. Quem que é a base? A base é um quadrado, né, de 5. Então, 5 vezes 5, 25. E a altura aqui, então, é 4. Então, tem que multiplicar 4 vezes 25, que vai dar 100. E dividir isso por 3. 33,33. Então, a soma dos 125 com os 33 vai te dar o volume total. Só fazer 125 mais 33 com 33. Cento e 158 aproximadamente, né? Ponto 33. A Ângela entendeu, Michele também. Uhum. De nada. Obrigado para vocês também. Bom feriado e feliz Páscoa.